Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como o clima pode influenciar as suas compras de enxoval. Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Então, o maior problema que a gente vê aí nessas listas prontas, né, essas listas que a gente vê na internet, às vezes até tem uma separação, né, de bebês que nascem no frio, bebês que nascem no verão, que é uma coisa que eu também faço no meu e-book, mas eu deixo bem claro que aquela ali é uma lista básica, que ela não é personalizada e que ela não vai atender suas necessidades completamente, tá? O que muito diferente de alguns lugares que a gente vê que oferecem a lista, principalmente lojas que oferecem lista e acha que aquilo ali é a solução dos problemas, né? E não é. É muito importante que você personalize a sua lista de enxoval ou contrate alguém para fazer isso, né? Um dos serviços que eu ofereço como Baby Planner é justamente personalizar essa lista de enxoval para atender às suas necessidades e à sua rotina. Mas o clima é uma coisa muito básica que você consegue fazer tranquilamente sozinha. Então, o que a gente precisa pensar? Se o bebê vai nascer no verãozão, assim, no auge do verão, você vai diminuir a quantidade de roupinhas de manga comprida, de macacão. Eu não vou comprar um macacão de plush, por exemplo. Eu vou comprar um macacão de algodão. Porque nos primeiros dias pode ser que você precise colocar calça, body de manga longa e mais um macacão nesse bebê, porque ele está regulando a temperatura, né? Mas quando eu for pro P, por exemplo, né, não é mais o RN, já é o P, eu não vou investir tanto em roupas de inverno. Talvez eu compre, por exemplo, um casaquinho mais leve, para se porventura tiver alguma virada de clima, mesmo estando no verão. O mesmo acontece quando o bebê nasce no inverno. Então, eu vou investir mais em roupinhas de manga longa, um macacãozinho mais quentinho, os casaquinhos mais quentinhos. E aí, o que vai mudar são principalmente as quantidades. Ou seja, normalmente o que eu faço é o seguinte: se o bebê nasce no inverno, eu vou colocar uns quatro itens só de body de manga curta. E vou colocar 6 de manga comprida. Deu para entender? Ao contrário, vou fazer no verão. Então, se o bebê vai nascer no verão, eu vou colocar... isso eu tô falando a partir do P, tá, gente? Porque a RN tem que comprar de manga longa, porque eles ainda estão se acostumando, ainda estão entrando na nossa temperatura, né? O corpinho deles ainda perde muito calor, principalmente pelas extremidades, então você vai usar mais meia nesse bebê, né? Uma touquinha e tal. Mas a partir do P, eu já posso ir fazendo esse pensamento em relação ao clima. Então, no verão, eu vou comprar mais itens de manga curta e menos de manga comprida, ok? E aí eu vou calculando isso daí, considerando que quando ele tiver 1 ano, vai estar de novo a mesma temperatura, né, o mesmo clima de quando ele nasceu. Então eu tenho que calcular, quando ele estiver com 6 meses mais ou menos, vai estar o bebê que nasceu no verão vai estar no inverno. Então eu vou trocando essas quantidades para chegar. E os bebês que nascem em meia estação? Esses são os enxovais que acabam precisando de um pouco mais de itens. E isso a gente tem que considerar, tudo isso que eu falei, a gente também precisa considerar o clima da sua região. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, no Espírito Santo, mesmo no inverno, é difícil fazer dias muito frios. Então, eu vou maneirar aí na quantidade, né, de itens de inverno. Mesmo estando inverno, eu não vou comprar, sei lá, uma jaqueta muito quente pro bebê, sabe? Umas coisas assim. Ou eu vou comprar uma manta, ou então vou comprar uma manta. Enfim, são itens que a gente tem que pensar muito bem, porque, né, não é muito diferente da gente. A gente tem que pensar muito assim. Normalmente a gente coloca um item a mais de roupa pro bebê do que a gente tá vestindo. Então, por exemplo, se eu tô de manga curta,
Se eu tivesse um bebezinho pequeno, eu ia vestir ele de uma manguinha comprida. E só, tá? Então, a mesma coisa, né? E só que eu digo assim, não vou vestir mais um macacão por cima, não vou vestir mais um casaquinho por cima, nem nada disso, né? Se eu tô de short, ele vai estar de calça. É mais ou menos assim que funciona. Então, por que a gente quer encapotar o bebê? Não tem necessidade. Do mesmo jeito que eu não vou comprar uma manta super quente para eu usar no inverno daqui do Espírito Santo, eu também não vou comprar pro bebê, entendem? Então, é sempre ponderar também a região onde você mora, tá? E aí, os bebês que nascem na meia estação. Normalmente são enxovais que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção e pode ser que precisem de mais itens. E aí a gente tem que considerar mais ainda a região onde vocês moram. Então, assim, meia estação aqui no Espírito Santo provavelmente vai estar quente. Mas em São Paulo já não é assim. Em São Paulo é um pouquinho mais fresco. Então, eu tenho que levar muito em consideração o clima do ano, da época do ano que o bebê vai nascer e o clima da região onde você mora, tá? E aí a quantidade de itens sempre vai variar entre 4 e 10. Nossa, mas é muita diferença? Sim, é muita diferença porque existem muitas variáveis. Se é o primeiro filho, se é o segundo, qual a ajuda que você vai ter no seu dia a dia, qual a quantidade de vezes que você vai lavar roupa durante a semana, se a sua secadora só lava ou se lava e seca. Então, são várias variáveis que a gente tem que ir considerando na hora de montar esse enxoval. Mas acho que deu para vocês terem uma noção, assim, de que eu tenho que pensar muito bem, né, no clima. E aí, provavelmente, se o bebê vai nascendo muito no verãozão, eu vou colocar 4 itens de manga comprida, porque ele praticamente não vai usar. Depois vocês me falam aí nos comentários, se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, sempre vai ter novidades. Se vocês tiverem algumas sugestões também do que vocês querem ver por aqui, pode deixar aí que eu estou à disposição. Tchau!